Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre as 7 taças da ira de Deus. Você conhece esse assunto? Você entende quando você lê cada uma dessas taças com que elas estão relacionadas? Então, para você entender, fica comigo até o final do estudo. Deixa o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos para o estudo. Então pessoal, o estudo vai iniciar a partir do capítulo Apocalipse capítulo 15, verso 7, né? Que é quando dá início a aparição dos 7 anjos com as 7 trombetas, quando eles recebem elas. Então vamos ler, 15, verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as sete pragas dos 7 anjos. Então eu li essa primeira abordagem para vocês verem quando é que é entregue as taças para os 7 anjos, né? E como é que acontece com a cena. Aí uma citação minha aqui, ó. Repare de novo na ação sincronizada de um dos 4 animais com os anjos. E a numeração de anjos, exatamente 7. Os 7 anjos têm as características da roupa sacerdotal, como está descrito no capítulo 15 de Apocalipse. Linho puro e cingidos de cinto de ouro. Outro detalhe é que não é permitido ninguém entrar no templo até que se consumem as 7 pragas dos 7 anjos, mostrando que Deus está punindo os homens da terra durante um espaço de tempo que termina quando Jesus Cristo voltará. Então vocês estão vendo, né? As características da roupa, da vestimenta dos anjos são exatamente igual aos dos sacerdotes no tempo da antiga aliança. Então isso aponta também para o povo de Deus. Vocês vai ficar um pouco confuso, pessoal, assim que o pessoal acha assim, é anjo mesmo? Ou é o povo de Deus? A gente tem que entender que no reino de Deus, no reino espiritual, anjos e o povo de Deus aqui na terra trabalham em sincronia. Então, ao mesmo tempo está apontando para anjo mesmo e está apontando para o povo de Deus. Mas acontece que todos trabalham em sincronia, tanto os anjos nos céus como o povo de Deus na terra. Assim como o Cristo, ele fazia as obras de Deus na terra e os anjos o serviam. Então vocês estão vendo a sincronia? Então é tipo isso. Outra passagem que nós vamos ler agora está em Apocalipse 16, verso 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Verso 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Verso 10. Agora vou ler uma citação paralela, está em Êxodo, capítulo 9, verso 10, que vai lembrar essa mesma situação dessa primeira taça. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Essa citação é um acontecimento lá nas pragas que Moisés estava jogando sobre o Egito. É uma citação minha. A mesma coisa aconteceu na praga feita por Moisés, que é uma figura para as 2 testemunhas. Um vídeo que eu já fiz no canal explicando quem são. Então eu já fiz um vídeo, pessoal, explicando quem são as 2 testemunhas e por que o número 2. Para vocês entenderem essa relação das 2 testemunhas, das pragas, e de todo esse estudo que eu estou fazendo sobre as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças agora. Indo aqui a leitura. Apocalipse 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então vocês estão vendo que aqui na segunda taça acontece uma coisa que é um dos juízes de Deus, e o anjo proclama: Gratidão, Senhor, porque tu julgaste aqueles que estão derramando sangue dos santos sobre a terra, né? Mostrando que o povo de Deus vai estar passando por essa tribulação e sendo perseguido e morto por causa do reino do anticristo, o reino da besta, o reino do dragão, de Satanás. Uma citação minha: na segunda taça, o anjo lança no mar e a torna em sangue, assim como a segunda trombeta tocada mostra a terça parte do mar em sangue. Na terceira taça, os rios e fontes das águas são afetados, assim como na terceira trombeta, que faz cair nas águas uma estrela chamada absinto, o que traz morte. Que é um estudo que eu já fiz, né, sobre as trombetas. Então vocês estão vendo a relação entre trombetas e taças.
Isso mostra de novo uma sincronia, pessoal. Vamos ver sobre a quarta trombeta. Apocalipse 16, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Verso 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aí uma citação minha. Na quarta taça, o sol é afetado e atormenta os homens, assim como na quarta trombeta, que fere a terça parte do sol, lua e as estrelas. Então vocês estão vendo de novo uma relação entre trombetas e taças, assim como algumas coisas relacionadas aos selos. E sempre o número de 7, né? 7, 7 e 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Seguindo a leitura, vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 16, verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles se mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon, que é um estudo que eu já fiz, né, sobre Armagedon, Gog e Magog, você possa ver depois na minha playlist de escatologia. Aí eu vou ler umas citações sobre essa passagem. A quinta taça torna o reino da besta tenebroso, lembra a quinta trombeta que faz cair na terra, e dada a ela que abrisse o poço do abismo, e subindo a fumaça como de fornalha do poço, se escureceu o sol e o ar. Na sexta taça é mencionado que o rio Eufrates secará e dará passagem aos reis do Oriente, os reis da terra e de todo o mundo. Os reis da terra e todo mundo são atraídos pelos espíritos demoníacos semelhantes a rãs que saem da boca de Satanás, que é o dragão, do reino bestial, né, que é a besta, e do falso profeta, que é um outro apelido para o anticristo, que é um estudo que eu também já fiz no canal. Vocês podem ver porque eu entendo que o anticristo e o falso profeta são a mesma pessoa. Na verdade, são só apelidos diferentes. Homem da perdição, homem da iniquidade, filho da perdição, anticristo, falso profeta, são só apelidos para a mesma pessoa. Todos serão congregados para a batalha do Armagedon, como menciona a passagem. Os espíritos malignos que saem da boca de Satanás, do reino bestial e do anticristo, são espíritos operadores de sinais e milagres. Isso mostra como a atividade dos falsos cristos e falsos profetas estarão intensos na grande tribulação, e assim enganarão a muitos através desses milagres falsos, né? E satânicos. Na sexta trombeta é mencionado os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates e que possuem um exército de cavaleiros de 200 milhões. Da mesma forma, na sexta taça é mencionado o rio Eufrates secando para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então estou fazendo essa ligação de contexto, pessoal, entre taça e trombeta, para vocês verem a ligação que existe entre essas coisas, né? Estão relacionadas. É como se fossem ângulos diferentes da mesma visão, só que olhados de ângulos diferentes. Agora vamos para a última taça, que é a sétima taça. Apocalipse 16, verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E essa voz vocês já podem perceber de quem é, né? E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Agora uma citação que eu fiz para vocês. Na sétima taça é mencionada a grande voz vinda do templo do céu. Essa voz é do próprio Cristo, que declara: está feito, ou seja, está cumprido. Ou seja, tudo se cumpriu para ele sair do céu e vir à terra. Os acontecimentos dentro da sétima taça são vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve na terra, como foi este, né? Ou seja, um terremoto diferenciado, tanto que ele é destaque no versículo, o que aponta para a vinda de Cristo. O acontecimento do grande terremoto também é descrito na ressurreição das 2 testemunhas, que foram mortas. Elas vivas faziam vários sinais e pragas, o que aponta para os selos, trombetas e taças.
Nesses abalos citados, as cidades das nações são atingidas, e mesmo assim os homens atingidos blasfemaram de Deus. Deus se lembra da Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. Então vocês estão vendo, pessoal, eu vou destacar a questão do grande terremoto. Existe uma diferenciação entre terremotos, vai ter terremotos em vários lugares da Terra, com o grande terremoto. Eu até o momento entendo que vai ter terremotos durante a grande tribulação, assim como outros males na natureza e nos céus, né, sendo abalado, sinais no céu e na terra, antes da vinda de Cristo, né? Isso é mencionado nos profetas e o próprio Cristo também fala. Só que quando ele tiver para vir e se manifestar no céu e todo olho vai ver, vai ter um grande terremoto. Nesse grande terremoto é que vai ser arrebentada a grande Babilônia e as cidades das nações, como vocês viram na passagem que eu acabei de ler. Agora vamos ver umas passagens paralelas para vocês verem essa questão, para complementar o assunto sobre o grande terremoto. Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olha, o sexto selo, e eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 11, 6. Estes têm poder, as duas testemunhas, né? Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, 2. 11, 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no céu, no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então vocês estão vendo, né, que as duas testemunhas vão subir, são chamadas para subir, elas sobem. E na mesma hora houve um grande terremoto, que está em sincronia, está apontando para o grande terremoto depois da 7ª trombeta. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Isso aqui foi só para fechar logo a série sobre 7 selos, 7 trombetas e agora 7 taças, para a gente caminhar agora para outros assuntos. Espero que vocês tenham entendido. Veja várias vezes, porque são muitos detalhes mesmo. Deixa o like para me ajudar. Vai compartilhando esse vídeo com mais pessoas que você conhecer, em grupos, nas suas redes sociais. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.